Fala, meus queridos alunos, tudo bem? Sou eu, o professor Davi. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre o gráfico de uma função e o plano cartesiano. Só que não tem como a gente falar sobre o gráfico da função sem a gente fazer aquela retomada sobre o plano de cartesiano. O que é o plano cartesiano? É o lugar onde nós vamos construir inicialmente esse gráfico de uma função aí. Beleza? Bom, vocês já viram o plano cartesiano aí no nono ano, nas séries anteriores, mas vamos dar uma retomada para dar uma relembrada, que tem alguns alunos que ainda confundem quando a gente tem as coordenadas aí cartesianas, legal? Bom, para localizar pontos no plano, a gente vai usar sempre o referencial cartesiano, que é o seguinte: indicamos um par ordenado de números reais, né? Geralmente aí a primeira coordenada é a abscissa e é sempre o x, tá bom, gente? Sempre na primeira coordenada é o x. E a nossa segunda ordenada aí, a gente chama ela de ordenada porque ela recebe, né, a ordem, né, que ela também é dada pelo y. Então, voltando aí, o meu A aqui no sistema de eixos ortogonais é o x e o B é o y, tá? Porque a abscissa representa o x e a ordenada o y, tá bom? Porque ela recebe a ordem, lembra? Ela depende, o y depende do valor exclusivo de x. Bom, o plano cartesiano geralmente ele vem assim, tá? A gente tem aqui o plano cartesiano, o eixo de coordenadas aqui, né? O eixo ortogonal, geralmente é o eixo x e y, x sempre na horizontal, y na vertical. Ambos, eles têm aí, eles têm em comum a origem, tá? Ó, eles têm aqui, eles são constituídos por dois eixos, tá? Perpendiculares, e eles têm a origem em zero. Bom, o que nós possamos ver aqui? Esse plano aqui, nós vamos colocar aqui as coordenadas e vamos descobrir e ver que cada coordenada numa função ou um ponto, ela vai ocupar um único lugar no plano cartesiano. Eu acho que vocês lembram disso, né? Ó, se não lembrar, vamos lembrar juntos aí. Bom, aqui o zero, ó, tá vendo? Ele está representado o x, tá vendo? E o y, tá? Então, quando é zero aqui, ó, o meu y aqui, ó, tá no B, tá bom? E aqui a mesma coisa, ó, o meu A, ó, tá representando aqui embaixo aqui o meu x, né? E o meu y está na representação do zero aqui, ó, tá bom? Então, assim, a gente tem aqui no ponto P aqui, ó, esse ponto P é o A e o B, ó, tá vendo? Ó, no x ele vale A e no y ele vale B. Isso seria aí esse ponto B. Bom, mas para nós termos uma ideia aí, um pouquinho melhor aí sobre os planos cartesianos, nós vamos olhar sobre os par ordenados, números reais que corresponde ao plano cartesiano aí. Coloquei um ponto aí para a gente localizar no plano cartesiano, o ponto A. Veja bem, ó, o ponto A, lembra que primeiro é x, depois é y? Então, no x ele vale 4 e no y ele vale 1. Ó, x vale 4 e no y1. Aonde vai ser o ponto? Vai ser no cruzamento dessas duas retas. É como se eu traçasse uma reta aqui e uma outra reta aqui e o cruzamento é esse ponto. Aonde esse ponto se localizar, onde essas duas retas cruzarem, a gente vai marcar o ponto lá. Vamos ver mais um ponto? Ponto B. O ponto B aqui, ó, primeiro é o x. Lembra sempre que a primeira ordenada é o x. Ó, o x vale 1 e o y vale 4. Ó. X vale 1, é como se nós esticássemos uma reta aqui, e o nosso y vale 4. Então, aqui a coordenada do ponto B vai ficar bem aqui, tudo bem? Vamos ver mais um ponto? Agora nós temos dois pontos negativos. O x vale menos 2 e o y vale menos 3. Sendo assim, o que nós vamos fazer aí? Ó? Olhar lá nos números negativos. Quando o x for menos 2, ó, menos 2 aqui, o meu y vai ser menos 3, ó. Então ele está aqui no terceiro quadrante e fica para baixo, tá bom? Ó, x igual a menos 2, y igual a menos 3. Mais um ponto aí para a gente verificar. Quando o x vale 2, ó, x vale 2, o meu y vale menos 2, ponto D. E o E? Olha o E tem uma característica diferente. Por quê? O ponto E ele está em cima da reta, tá? Da ordenada, em cima do eixo x. Por quê? Tem muita gente que se confunde, coloca um pouquinho para cima o ponto na hora de fazer o gráfico, e isso está totalmente errado. Ele é exatamente em cima do x, da reta x, porque ele é lá no menos 1, ó. O x está no menos 1 e o y tem que estar no zero. Aonde é o zero do y? É aqui. Então é como se nós esticássemos uma linha aqui
e uma linha aqui. Aonde está o cruzamento? Está exatamente aqui em cima da reta X. Bom, mais um ponto aí. Agora diferente. O X vale 0. Aonde é o 0 do X? Aqui, ó. E aonde que é o 3 do Y? Aqui em cima. Então aqui encontra-se o ponto F. Legal? Bom, e esse ponto O aqui? O X é 0, o Y é 0. Então ele está aqui, ó. Ó, ponto O, X0, Y0. Bom, vamos ver um pouquinho disso daí lá no GeoGebra, tá? Vamos ver como que isso funciona lá no GeoGebra. Bom, como vocês podem ver aqui no GeoGebra, eu coloquei um ponto aqui qualquer, chamei ele um ponto de A, e aqui tem uma entrada, né? Como vocês podem ver, tá marcando aqui na entrada o X2 e o Y igual a 2. Lembrando aí na horizontal, X, Y. Repara o seguinte, os dois eram 2. Agora, se eu locomover, tá? Esse ponto aqui, ó. Se eu mover ele para baixo, o que virou aqui, ó? O X vai ficar 2 e o meu Y ficou 1. Olha a entrada lá. Eu posso adicionar outros pontos aí. Digamos que eu coloque um ponto aqui, ó. Esse ponto B. Qual que está sendo a coordenada dele? Repare bem, o X está no -2 e o meu Y está no -1. Se eu for acrescentar mais um ponto, tá? Vou colocar um ponto... Eu posso colocar esse ponto aqui, professor? Vou colocar um ponto aqui. Ó, criei um ponto C aqui qualquer. Veja bem, nesse ponto C que vocês estão vendo aí, ele está na seguinte situação, ó. O -2 no X, certo? Ó, e no meu Y, ele está igual a 4. Eu posso mover esse ponto C e vou colocar ele aqui, ó. Veja que mudou a coordenada dele, ó. Agora ele está no 7x e no Y ele está igual a 4 positivo. Se eu mudar aqui para baixo, colocar ele aqui, no X ele está igual a 4 e no Y está igual a -2. Por que é importante vocês entenderem e relembrar isso daqui, gente, do plano cartesiano? Porque vocês vão precisar localizar os pontos calculados das funções no gráfico, para montar seja lá uma reta, para montar seja lá uma parábola, uma hipérbole. Eu não sei qual é o tipo de gráfico que vocês irão construir aqui para frente, mas vocês vão precisar ter essa ideia muito clara de localização dos pontos no plano cartesiano. Lembra do que eu falei dos pontos em cima do eixo? Vou pegar o ponto A aqui, ó, o ponto C lá que nós estamos mexendo, e vou colocar aqui em cima do 4. Repara o seguinte, ó, o X virou 4 e o meu Y virou 0. Se eu arrastar para cá, ó, a mesma ideia. O X, 3 e o Y igual a 0. Se eu continuar mexendo, manipulando esse ponto, eu vou colocar em cima do eixo aqui, ó. Repare que inverteu, ó. O X virou 0 e o Y igual a 3. Então isso tem que ficar muito claro, gente, muito claro na cabeça de vocês na hora de vocês estarem construindo o gráfico. Toda vez que tiver um ponto em cima da reta, como eu coloquei aqui agora o ponto D, acrescentei mais um ponto, ó, o X aqui nesse caso, se estiver em cima do eixo X, a coordenada vai ser o valor onde ele está, tá? E o valor vai ser sempre 0 no Y. Se estiver em cima do eixo Y, como é o caso do C aqui, o valor de X vai ser 0 e o valor do Y vai ser aonde ele está. Ah, pode só ser coordenadas inteiras? Não. De repente pode ser uma coordenada quebrada. Vou manipular aqui, ó. Olha lá, 6,5. Então tá no 6,5, tá vendo? Então tá 6,5 e aqui no Y tá dando 0. Então eu posso manipular esse ponto, ele pode ser em qualquer lugar, beleza? Bom, quando eu acrescentar mais um ponto E aqui, ó, manipular, qualquer lugar que eu for manipulando, vocês percebem ali, ó, onde está o ponto E, que vai mudando a localização. Isso aqui usa-se muito em sistema de GPS de carro. Conforme o carro vai andando pela rodovia, cada posição no plano cartesiano lá, né, no mapa, vai dando uma localização do automóvel. Então isso aqui, o plano cartesiano, ele nada mais se usa bastante em GPS, sistema de localização, navegação, tá? Então é muito importante a gente entender esse conceito aí, tá bom? Acabei colocando o ponto E aqui no 2 do X e -2 no Y.
Bom, basicamente é isso de plano cartesiano, de localização dos pontos que vocês precisam saber. Então toda vez que vocês escutarem ou verem lá, plano cartesiano, localização dos pontos, é isso que vocês precisam fazer. Legal? Um grande abraço, fiquem com Deus aí, espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho aí sobre as funções e o gráfico da função linear. Tudo bem? Grande abraço, fica com Deus.